minhas amigas e meus amigos, eu estou aqui no nosso podcast Pode Pensar Diferente, mas hoje eu vim fazer uma coisa totalmente diferente. Eu vim dar um recado bastante importante para você. Em razão das férias, das festas de final de ano, o nosso podcast vai dar uma paradinha, mas o ano que vem ele vai voltar antes da nova programação da Globo. Então você vai ter a possibilidade de retomar aí os nossos episódios, assistir, são episódios novos super legais, com assuntos bacanas, que eu tenho certeza que você vai gostar, a exemplo do que aconteceu nos episódios anteriores, desde que nós iniciamos o nosso canal, tá? E por que eu vim aqui hoje também? Para falar para você que a gente também vai fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que nós tratamos aqui, dos melhores momentos com os convidados que nós trouxemos aqui no nosso canal. Porque, como vocês puderam perceber, os convidados, sempre cada um a seu modo, trouxe aqui informações importantes, né? Trouxe aqui exemplos de vida, de superação, e nós então fizemos vários recortes aí com os melhores momentos, e isso então, esse compilado, essa retrospectiva, vai estar disponível para você na próxima quinta-feira. E depois a gente dá uma paradinha e volta o ano que vem, antes da programação da Globo, como eu te falei no início, tá? Então, realmente é algo que a gente preparou para você ter aí, não ficar sem a gente durante esse período de férias, tá bom? E eu também queria agradecer aqui a vocês, porque essa experiência que nós temos tido em relação ao canal tem sido uma experiência muito valiosa. Para mim, especialmente, porque eu tenho a possibilidade de conversar com todos vocês. As respostas que nós temos recebido, não só eu, como toda a equipe aqui que trabalha aqui na Infinity Plus, realizando esse podcast, tem recebido muito retorno muito positivo do trabalho que tem sido realizado com muito carinho, com muito amor para todos vocês. Mas durante as férias e tendo em vista até que nas minhas redes sociais, outro dia eu fiz a indicação de livro e eu recebi muitos pedidos para que eu pudesse indicar outros livros também. Então, durante as férias, nós não vamos ter o nosso Pode Pensar Diferente, nós estaremos em férias, mas eu vou fazer aqui algumas indicações de livros para vocês, de modo que quem tiver aí interesse nesses temas que eu vou colocar aqui, que são muito interessantes, vai poder aproveitar esse período de férias para fazer leituras que vão ser, na minha opinião aqui, em função da minha experiência pessoal, bastante importantes nesse processo, né, de ampliação da nossa visão de mundo a partir do pensamento de autores importantes que, com com o seu trabalho, com os seus escritos, contribuem muito nesse processo de desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, o primeiro livro que eu trouxe aqui para você é um livro que eu gosto muitíssimo, que fala sobre coisas assim maravilhosas. E esse livro se chama Sobre a Brevidade da Vida. É um livro que ele é fino, em matéria de número de páginas, mas ele é muito robusto, muito profundo, né, em relação àquilo que é o seu conteúdo. E esse livro aqui vai tratar, vai refletir, como o próprio título já diz, sobre como deve ser a vida. Afinal de contas, nascemos para quê? Qual é a nossa perspectiva para que a gente tenha uma vida plena? Quer dizer, que reflexões que nós temos que ter? A nossa vida é finita, ela vai terminar, mas enquanto isso, o que nós fazemos com ela? Então é um livro que eu recomendo vivamente, porque de fato ele vai ser muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E aqueles que naturalmente lerem o livro e gostarem, também deixa comentário aqui, para que a gente possa saber, para que eu possa saber como é que foi a repercussão disso, e conforme for a gente vai continuar fazendo indicação de livros aqui para vocês também, tá bom? Então leiam, que vocês vão gostar, e lendo, deixe uma mensagem aqui para nós para saber se você gostou ou não. O segundo livro que eu vou indicar para vocês aqui nesse nosso último contato aqui no nosso canal neste ano de 2022 é um livro que é do Max Weber, que é um livro muito interessante, chamado Ciência e Política, que são aqui, na verdade, duas vocações, que é o título, né? Ciência e Política, duas vocações, que é o título
desse livro, tá? Inclusive, esses dois que eu apresentei agora são de domínio público. Se você jogar na internet o nome dos livros, os textos estarão certamente disponíveis para vocês em PDF. Então, é alguma coisa que você vai ter acesso sem custo, inclusive. Então, só não vai ler, de fato, quem não tiver interesse em ler, porque quem quiser vai conseguir encontrar facilmente e nem vai precisar gastar dinheiro com isso, tá? Mas é um livro super legal que vai falar sobre tanto a ciência como a política, que são algo inerentes, né, à sociedade humana, e ele vai tratar muito sobre essa questão do que são, do que é, de fato, a vocação política, como ela se realiza, o que é a legitimação do poder, como se dá esse processo, os tipos de líderes que nós vamos encontrar, não é? Então, tudo isso ele vai descrever assim de uma maneira bastante interessante, e aí, por aí a gente vai compreender, né, que nem sempre, ou não são todas as pessoas que, de fato, têm ou nascem para a vida política. Né? Então, ele vai falar exatamente isso. Então, uma coisa é viver para a política, outra coisa é viver de política. Então, ele vai explicar isso de forma muito clara, de modo que quem gosta de ciência política, quem gosta, na verdade, quem tem interesse em atividade política e quem tem interesse nas questões da sociedade política de uma forma geral, vai gostar muitíssimo desse livro, que eu recomendo também vivamente. Outro livro aqui que eu quero indicar para vocês também, que é um livro maravilhoso, que eu ganhei. Esse livro eu ganhei de presente e eu gostei bastante. É um livro do Osho, tá? Cujo título é Torne-se Quem Você É. Então, esse livro ele vai trazer para nós aí uma reflexão, né? Para que a gente tenha a possibilidade de compreender o potencial que existe em cada um de nós. Para você se tornar o que você é nesse sentido, o que você precisa fazer? Qual é a visão que você pretende, que você tem que lançar sobre si mesmo? Porque às vezes a gente não acredita nas nossas possibilidades, às vezes a gente se limita por uma série de fatores, e a ideia, na verdade, aqui do Osho nesse livro é aprender a celebrar a vida, ser extremamente grato à vida, perceber os potenciais que você tem e, a partir disso, chegar a ter uma vida plena nesse aspecto, né? Então, assim, é muito interessante, vale a pena ler, mesmo porque a linguagem aqui do Osho é uma linguagem muito acessível. Então, ele fala de temas que são altamente complexos numa linguagem de fácil entendimento. Então, eu tenho certeza que você vai gostar. O Osho é um grande sucesso, é muito conhecido justamente pelos seus livros. Tem até um outro que eu gosto muito, que é Acredite no Amor, que eu também recomendo, dele também. Vocês vão adorar. É um livro maravilhoso que fala sobre as relações que nós estabelecemos, sobre o amor e o sentido do amor na sociedade humana. Então, é bem interessante também. Mas tanto o Acredite no Amor, quanto esse daqui, que é o Torne-se Quem Você É, também eu recomendo vivamente. Você não vai ter dificuldade também em encontrar pela internet. Esse talvez não esteja em domínio público, né? Não é? Mas os outros dois vocês vão encontrar, como eu já falei. Mas é alguma coisa que realmente vale a pena ser lida. O outro livro que eu vou também indicar para vocês aqui, para vocês lerem durante esse período de férias, são esse daqui, que é bem interessante, porque a estrutura dele são pensamentos, na verdade, são reflexões que são tiradas a partir de obras de grandes pensadores, como Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto, então, e outros mestres aí da filosofia de uma forma geral. Esse livro aqui, ele apresenta, então ele retira vários trechos, né, e aí vai dando, evidentemente, indicando de onde essas reflexões foram tiradas. Então, tudo é documentado quanto à fonte, à origem do pensamento, das reflexões que são colocadas nesse livro, e ele é bem interessante. Então, como é que chama o livro? Que eu falei, mas não disse o nome do livro, né? O livro chama 365 Reflexões Estoicas. Então, é algo que vale também a pena, que vai chamar a atenção, que vai chamar a sua atenção sobre aspectos
cotidianos da vida, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o que é externo, né? Tanto que com coisas que não são tão relevantes, e dentro dessa perspectiva da filosofia estoica, a ideia é que você tem que, de alguma forma, o que você consegue controlar, maravilha. O que não está, evidentemente, na sua esfera de controle, como tantas coisas, então, para a gente conseguir viver bem com a gente mesmo, e bem integrado com a natureza, com a sociedade, é importante a gente compreender o que, que a gente pode decidir em relação a isso e o que a gente não pode. Porque tem coisas que de fato a gente não tem, né? Vamos, vamos tentar equacionar alguma coisa que não está na nossa esfera, que nós não temos possibilidade de resolver e sofrer por isso. Então, esse livro aqui tem várias reflexões sobre isso, né? E sobre a maneira como a gente tem que encarar as coisas, não é? Também tem até um que eu deixei aqui separado para falar para vocês, porque são pensamentos assim, olha como é fácil. Ó. É um livro super bacana, então você vai. São vários pensamentos, então não é um texto corrido, são sucessivas reflexões de vários pensadores que vão sendo colocados aqui numeradas para você ir lendo à medida que você tiver possibilidade. Então eu leio algumas reflexões hoje, amanhã eu leio outras reflexões e elas são absolutamente independentes, enfim, você tem possibilidade de ir lendo de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua com a sua realmente possibilidade aí em função das suas atribuições. Então, uma reflexão que eu acho legal aqui é essa que ele diz que, na verdade, é de Marco Aurélio, em Meditações, em que ele escreve: o homem vaidoso coloca sua felicidade nos atos de terceiros. O sedutor a encontra em suas próprias sensações. O sábio a percebe em seu próprio trabalho. Então, assim, são reflexões variadas. Então, vale a pena ler, né? É um livro bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar também e diz muito sobre a vida da gente. E o último livro que eu quero indicar também, isso para vocês lerem nas férias, né? Porque são, como eu falei, nós vamos ficar aí todo esse período de férias, então é importante que a gente tenha material para depois a gente poder discutir aqui também no nosso Pode Pensar Diferente. Que eu até indiquei nas minhas redes sociais e foi justamente por conta desse livro que eu tive a ideia de fazer as indicações de livros aí para vocês, porque de fato eu recebi muitas solicitações de indicação de livro. E um que eu recomendo também vivamente, tá? É O Peregrino, do John Bunyan, que ele diz o seguinte, né? Esse livro O Peregrino, a partir de uma história de personagens que tem nomes interessantíssimos, e baseada também naquilo que são pensamentos e reflexões que nós encontramos na Bíblia. Então ele vai construir uma história, tá? É uma alegoria, ele vai construir uma história com esse personagem, em que ele vai mostrar para a gente que ao longo da vida, às vezes a gente vai se desviando do nosso grande objetivo, e ele vai mostrar a partir dessa história, dessa alegoria, por que que isso acontece e por que que a gente tem que ser persistente, como que a gente tem que se comportar frente àqueles obstáculos que querem nos tirar do nosso objetivo. Então é um livro bastante interessante que eu recomendo também vivamente. Eu tenho certeza que se vocês lerem esse livro vão gostar muitíssimo, e também eu gostaria que na esteira do que eu falei em relação aos outros, se você gostou, você leu os livros, vai comentando, deixa aqui também os comentários sobre os livros, que eu tenho certeza que vai ser interessante até para que outras pessoas vejam a sua experiência de leitura e também possam se inspirar para também ler. Porque a ideia central é essa, quer dizer, não existe conhecimento sem dedicação ao estudo do pensamento de outras pessoas. Então é fundamental, a leitura é efetivamente transformadora, a leitura liberta. Então é muito importante que você leia, e é algo extremamente prazeroso também. Porque quando você pega um livro com algo de fato importante, como no caso esses livros que eu acabei de mencionar aqui para vocês, e você termina de ler esse livro, é uma sensação muito boa, né? Porque você utilizou o seu tempo com algo extremamente produtivo,
que vai ser importante para você e que vai deixar frutos, né? Você vai poder utilizar esse pensamento para outras coisas, para compreender melhor a vida, para raciocinar de uma maneira melhor em função da sua capacidade de compreensão. E eu tenho certeza que você vai gostar e você vai ver a diferença e você vai ver a alegria que é a gente conseguir terminar um livro e absorver o que o livro teria a nos ensinar, tá bom? Então é isso, meus amigos. Esses são os livros aqui que eu vou deixar nesse período de férias, tá? Então vamos nos dedicar a essas leituras. E também eu quero aproveitar, porque nós estamos chegando ao final do ano, não é? Aí Natal, Ano Novo, e eu quero agradecer imensamente a cada uma de vocês, a cada um de vocês, pela sua audiência desde que nós iniciamos o canal. Como eu falei e quero repetir, esta experiência de fazer este canal para vocês tem sido extremamente valiosa para mim. Eu tenho aprendido muita coisa importante, não é? E nessa medida, eu gostaria então de agradecendo-os por tudo isso, pelo apoio, pelas mensagens, pelo carinho de compartilhar o nosso trabalho aí pelas redes sociais, de indicar para os amigos. Eu gostaria de, com toda sinceridade, desejar a você e a toda a sua família, a todos aqueles que lhes são caros, um Natal de muita felicidade, um Natal de muita saúde, um Natal de muito amor, que é na minha compreensão, o fundamental do espírito de Natal, que é a família estar reunida, porque a família, de fato, é o maior patrimônio que a gente pode ter. Então, aproveitem com as suas famílias e também quero desejar a todos vocês que tenham um final de ano assim, extraordinário, um Réveillon maravilhoso e que o ano de 2023 seja um ano de muitas realizações, de muita prosperidade e de muita saúde para todos nós, né? Porque a gente tem sempre esperança. Encerra um ciclo, a gente renova a esperança de que sempre a vida nos reserva algo sempre melhor, né? Então, para vocês é isso. Na quinta-feira que vem, não se esqueçam que nós vamos ter aqui uma retrospectiva dos nossos episódios do podcast, tá bom? E o ano que vem, então, a gente se encontra, se Deus quiser, para continuar o nosso trabalho aí nesse canal, tá? Então, quero agradecer aqui a todos da Infinity Plus também, pelo trabalho, pela paciência, né, pela dedicação em relação a esse podcast, viu? Desejar também aqui para eles tudo de bom, um Natal maravilhoso e um Ano Novo como eles merecem, né, com muita prosperidade, saúde e sucesso. E por fim, não é? Quero também pedir a você que, em relação aos nossos episódios anteriores, continue ajudando a divulgar, compartilhando com os seus amigos, né, com os seus colegas, com seus familiares, não é? Para que a gente consiga ampliar aí a audiência do canal, tá? E também não se esqueçam que o nosso canal ele está nas plataformas digitais, todas, e nas de áudio também, que eu quero destacar, que é o Spotify, o Deezer e o Amazon Music, que você pode ouvir também na plataforma de áudio. Então, se você estiver no carro, se quiser ouvir o nosso podcast, vai ter a possibilidade de fazer, tá bom? Então é isso, meus amigos. Tudo de bom para vocês, mais uma vez. Um abraço muito carinhoso, um beijo igualmente carinhoso e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal!